Oi, gente, tudo bom? Vamos ler agora Mateus 10. Vamos fazer a comparação de Mateus 10 da Bíblia Antiga com a Bíblia atualizada. Lembrando que a gente vai ler o Novo Testamento inteiro, de Mateus ao Apocalipse. E hoje nós vamos ler Mateus 10. Então, vou ler a Bíblia Antiga e depois eu vou para a atualizada. E depois vou comparar versículo por versículo. E é isso aí, vamos lá. Também tô postando no Telegram esses vídeos. Os vídeos que eu faço aqui eu posto no Telegram. No Telegram não consigo enviar tudo, então eu só coloco a comparação de versículo por versículo lá. Eu corto o vídeo e coloco só a comparação de versículo para versículo. Mas tá lá também. Os 12, a sua missão. Bíblia Antiga. Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Eu tenho que ler em vez de... Tá, vamos lá. Simão Zelote, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens. Eles vos entregarão nos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não fiqueis preocupado como ou o que haveis de falar,
naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer, pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus anima os discípulos, portanto, não os temais. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutais no ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois passarinhos como um aze. Não se vendem dois passarinhos como um aze, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. As dificuldades e as recompensas. Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um destes pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Agora vamos ler atualizada. Mateus 10, da Bíblia atualizada. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Judas enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel.
E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se alguém vos receber, nem escutar, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Portanto, não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará a morte o irmão, e o irmão entregará a morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei... Só um minuto. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um aze, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe.
E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Agora nós vamos comparar versículo por versículo. E eu fechei essa, vamos lá. Mateus 10. Eu vou comparar versículo com versículo para ver qual alteração, qual modificação foi feita. É a mesma versão João Ferreira de Almeida Fiel. Mateus 10. Chamando assim os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Atualizada. E chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Na antiga tá para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Na atualizada tá para curarem toda enfermidade e todo o mal. Muito, muito parecido. Versículo 2, antiga. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Atualizada. Ora, os nomes dos apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Idêntico. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Aqui a gente vê Mateus, que no capítulo anterior é cortado o nome dele, né? Fala que Jesus entrou em casa, e na antiga fala na casa de Mateus. E esse aqui é o Mateus, virou discípulo. E no capítulo anterior a gente vê Jesus jantando lá na casa de Mateus. Na atualizada não falava Mateus, falava só que estava entrando em casa. E, de novo, no capítulo 9, fala cobrador de impostos. Na antiga fala cobrador de impostos. Na atualizada fala publicano. Mateus, na antiga fala Mateus, o cobrador de impostos. E na atualizada fala Mateus, o publicano. É uma característica em Mateus, é uma característica dele que foi colocada. E na antiga a gente entende mais essa característica do que publicano. Publicano não é uma palavra comum. E na atualizada tinha que ser mais simples. A gente tinha que entender muito mais do que na antiga. Então essa é a diferença no versículo 2.
essa é no versículo 2, e fala também do Lebeu. A antiga não fala do Lebeu, só fala Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Na atualizada fala Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu. Então, assim, eu acho que ainda complica mais. Complica mais o nome aqui de Tadeu do que simplificar. Que era o que a justificativa para atualização é que simplifica, que é mais simples, o que não, acho que não deveria, acho que não deveria atualizar para simplificar nada, porque se João Ferreira de Almeida ele fez um trabalho, nada tem que estar em cima do trabalho dele, não tem que mexer no trabalho dele. Teria que continuar do jeito que é. E foi um trabalho mais de uma década, com uma equipe excelente. Excelente, não tinha que haver mudanças. Vamos lá. No 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Tá no 4. Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Atualizada. Simão o Cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Parecido, idêntico, né? Antiga. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades samaritanas. Atualizada. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades samaritanas. Idêntico. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Atualizada. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Idêntico. E indo pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. Atualizada. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Muito idêntico. Parecido, idêntico. Quando eu falo parecido, idêntico, é que muda alguma palavra, mas não muda a intenção e nem a ação. 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graça dai. Atualizada. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graça dai. Idêntico. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Atualizada. Não possuís ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Isso, eu acho que isso já pode ser algo que na antiga fala: não leveis ouro, nem prata, nem cobre. Na atualizada tá: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. 10. Nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Atualizada. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Idêntico. Só muda trabalhador para operário. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até vos retireis. Até que vos retireis. Atualizada. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. E hospedai-vos aí até que vos retireis. Idêntico. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Atualizada. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Idêntico. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz.
E se não for digna, torne para vós a vossa paz. Atualizada. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Idêntico. 14. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Atualizada. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Idêntico. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Atualizada. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Idêntico. A única coisa é que acrescenta país no 15 da atualizada. Há um acréscimo de uma palavra, país, antes de Sodoma e Gomorra. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Idêntico, muito parecido. Na antiga fala simples como as pombas e na atualizada fala inofensivos como as pombas. Sereis acautelai-vos, porém, dos homens. Eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Atualizada. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Na antiga fala. De novo, é um ponto que eu desde do primeiro capítulo, eu bato nessa tecla. É mais simples entender tribunal do que sinédrio. Então, na antiga tá mais simples, tá? Que eu consigo entender melhor. Acautelai-vos, porém, dos homens, eles vos entregarão aos tribunais. Na atualizada tá. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. É mais difícil entender sinédrio do que os tribunais. Se a justificativa da atualização todo ano é que vai vir palavras mais simples e que a gente vai entender melhor. Mais uma derrubada dessa justificativa nesse versículo de Mateus 10, 17. E vos açoitarão nas suas sinagogas. Certo, correto, idêntico. 18. Sereis até conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Atualizada. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhe servir de testemunhos a eles e aos gentios. Idêntico. Mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que vos haveis de dizer. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Parecido. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai, que é quem fala em vós. Atualizada. Porque
Não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Idêntico. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E o irmão entregará à morte o irmão. E o irmão entregará à morte outro irmão. E o irmão entregará à morte o irmão. E o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Idêntico. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Idêntico. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Profunda essa palavra, né? Porque a gente pode pregar, escolher uma cidade e pregar ali, que sempre vai ter necessidade de percorrer aquela cidade. Sempre vai ter. Sempre vai ter um cativo. Sempre vai ter. 24. E aqui fala de Israel. Exclusivamente Israel. Eu que estou colocando para... Eu que estou globalizando, mas no versículo 23 fala de Israel. E é idênticos, e são idênticos. 24. O discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que seu senhor. Idêntico, parecido. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, o servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Idêntico. Portanto, não os temais. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Portanto, não temais, atualizada. Porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Idêntico. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutai aos ouvidos, pregai sobre os telhados. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e os que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Idêntico. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, tanto a alma como o corpo, idêntico. Não se vendem 2 passarinhos por um aze, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai.
Não se vendem 2 passarinhos por um ase, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Idêntico. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. E até mesmo o cabelo de vossas cabeças idêntico. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Na antiga é pardais e na atualizada é passarinho, o resto é idêntico. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, idêntico. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Idêntico. Não penseis que vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a espada. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Na antiga tá, não penseis que vim trazer a paz. Na atualizada tá, não cuideis que vim trazer a paz à terra. O resto tá tudo igual. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. E a filha contra sua mãe. E a nora contra sua sogra. Agora a gente chegou aqui num ponto que realmente muda a intenção. Mateus 10, 35. A antiga é assim. 34. Mateus 10, 34. Na antiga está assim: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. No 35, fala assim: pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre nora e sua sogra. Na atualizada, no 35 da atualizada, fala assim: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. Na antiga não fala contra seu pai, fala entre o homem e seu pai, entre a filha e sua sogra. Na atualizada fala a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra. Enquanto a antiga fala entre eles. Eles vão ter divisão entre eles, vão pensar diferente. E na atualizada fala que é contra o outro. No 36, assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Atualizada, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Parecido. (37) Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Atualizada. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Idêntico. 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Ah, não, antes disso. Quem não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não vem, e quem não toma sua cruz e não vem
após mim não é digno de mim. E atualizada, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Idêntico. 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Na atualizada tá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Idêntico, né? Bem parecido, só por minha causa. E na atualizada tá por amor de mim. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem vos recebe a mim, atualizada, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Idêntico. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. Idêntico. E quem der a beber ainda, que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulo, por ser, na antiga tá, por ser meu discípulo, e na atualizada tá, em nome de discípulo. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Bom, na antiga tá assim. Se um destes pequeninos, quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, Jesus falando, tá? Tá em vermelho, a Bíblia antiga, aonde Jesus fala, tá em vermelho, é Jesus falando. Então ele fala assim: quem der, nem que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Na atualizada tá. Em verdade vos digo. Cadê? Nem sei se. Cadê? Peraí. 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulo. Então, assim, qualquer um pode ser discípulo de qualquer coisa. Entende? Qualquer um pode ser discípulo de qualquer coisa. Se a pessoa só for em nome de discípulo, ele só está em nome de discípulo. Ah, eu sou um discípulo. Mas é discípulo de quem? Na antiga fala, se for meu discípulo, por ser meu discípulo. Quem der água a ele por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Na atualizada tá. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Só achei isso, né? O último versículo, só achei isso, que tinha que estar aqui sim, por ser discípulo de Jesus, por ser meu discípulo, porque é ele falando, e não em nome de discípulo. Entende? Porque quando você vê um discípulo, você analisa tudo. Você não analisa só dele ter o nome de discípulo. Porque o discípulo de Cristo, ele vai ter as qualidades de Cristo. Ele não vai ter as qualidades que não é de Cristo. Cristo era ladrão? Não. Cristo era roubador? Não. Cristo fazia iniquidade? Era mentiroso? Era fofoqueiro? Não. Então, um discípulo, quando a gente vê um discípulo de Jesus, mesmo que ele nem fale que é discípulo, mas se ele leva o nome de Jesus, ele tem que ter as características de Jesus. E só ter um nome de discípulo, sem ser o nome de Cristo, sem ser discípulo de Cristo, acho meio, sei lá, acho que deveria ter sim a referência de Jesus ali. Ele falou por ser meu discípulo. Mas eu vou tirar a foto do capítulo 10 de Mateus, da antiga e da atualizada, de tudo que a gente leu hoje, e você aí printa e analisa e compara